Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Durante a semana eu passei aí um quiz, né, para vocês. O quiz Espaço Geográfico. Na nossa última aula a gente falou sobre o conceito de espaço geográfico, território, região, paisagem, lugar, né? Então aí eu passei essa atividade com 6 questões que estiveram na edição anterior do Enem, nas outras edições, na verdade. E agora eu vou resolver essas questões aqui para vocês, junto com vocês, para vocês verem quais vocês erraram, apesar de que eu já enviei aí para a maioria das respostas o feedback, né, da pontuação de vocês. Eu espero que vocês tenham percebido, pessoal, o quanto essas questões elas são interpretativas também. Então, para responder as questões do Enem, é muito importante a interpretação, a leitura. Então, assim, vocês puderam ver que conhecimento sobre os conceitos básicos associados à interpretação, né, são eficientes para vocês responderem a maioria das questões do Enem. Então, vamos lá. Primeira questão. A ciência geográfica utiliza-se de diversos conceitos, como espaço, região, paisagem, território, lugar, dentre outros, para explicar os fenômenos geográficos. Nesse contexto, é correto afirmar que o conceito de território, aqui a gente vai falar sobre exclusivamente o conceito de território nessa questão. Então, a gente pode afirmar que o conceito de território recorre à matemática e à estatística para a compreensão do fenômeno geográfico? Não, né, pessoal? No início do enunciado já fala, né, que a ciência geográfica utiliza-se, né, dos conceitos como espaço, território, região, para explicar os fenômenos geográficos, né, e não a matemática e as estatísticas. Letra B. É usado exclusivamente para explicar as diferenças regionais no território brasileiro? Também não, porque a gente viu, né, a diferença do conceito de região e do conceito de território. Letra C. Serve apenas para os cartógrafos para demarcar as fronteiras entre as nações? Não. Também não, né, pessoal? Porque a gente que não faz uso dessa profissão também precisamos, né, do território. A letra certa é a letra D, é utilizado para explicar as diversidades econômicas, políticas e culturais dos campos sociais. Por quê? Nós vimos que o conceito de território estabelece relações de poder com quem está, né, daquele território demarcado, através de leis, através da economia, através da cultura. Então, a letra D é a letra certa, né? Porque o território ele pode sim ser utilizado para explicar a diversidade cultural, econômica, política e de diversos campos sociais. A letra E também está errada, né? Explica os fenômenos ambientais e seus impactos na vida dos diferentes grupos sociais. Nós temos uma área da geografia, né, específica para estudar os fenômenos ambientais e seus impactos, né? Questão de número 2. Portadora de memória, a paisagem ajuda a construir o sentimento de pertencimento e cria uma atmosfera que convém aos momentos fortes da vida, às festas e às comemorações. Aqui nós temos a nossa referência bibliográfica, que é sempre importante analisar. No texto é apresentada uma forma de integração da paisagem geográfica com a vida social. Nesse sentido, a paisagem, além de existir como forma concreta, apresenta uma dimensão: a política de apropriação efetiva do espaço, não. Econômica de uso de recursos do espaço, também não. Privada de limitação sobre a utilização do espaço, não, né? Porque, pessoal, a paisagem ela não é privada. D. Natural de composição por elementos físicos do espaço, né? A gente viu também no nossa videoaula anterior, né? O que é a paisagem natural, de elementos naturais.
Então, a nossa resposta certa é a letra E, simbólica de relação subjetiva do indivíduo com o espaço. Como a gente falou, a paisagem ela está relacionada a tudo que se vê, né? Então, ela existe de forma concreta através dos nossos sentidos, né? A visão, a audição, que é a que a gente vê e ouve. E ela apresenta também uma dimensão simbólica, porque ela é subjetiva ao indivíduo, da relação do indivíduo com o espaço, e ela pode criar o sentimento de pertencimento também, né? Devido à relação da paisagem com os nossos sentidos. Essa aqui, a questão de número 3, ela estava dada, né, pessoal? A maioria de vocês acertaram essa questão. O artesanato traz as marcas de cada cultura. E desse modo, atesta a ligação do homem com o meio social em que vive. Os artefatos são produzidos manualmente e costumam revelar uma integração entre homem e meio ambiente, identificável no tipo de matéria-prima utilizada. Pela matéria-prima, o barro, utilizado e pelos tipos humanos representados, em qual região do Brasil o artefato abaixo é produzido? A gente viu aqui que é o Nordeste, por quê, né, pessoal? Quando a gente fala de região, a gente viu na nossa aula anterior que para o conceito de região é necessário um critério naquela área delimitada. Aqui nós vimos os dois critérios, né? A matéria-prima, que é o barro, e os tipos humanos representados. Nós vimos pela imagem abaixo a representatividade da região do Nordeste, né? Os trajes. Então, nós temos os dois critérios, tipos humanos representados e matéria-prima. Através disso, nós podemos definir que a região do Brasil que utiliza do artefato, que produz esse artesanato, é a região do Nordeste. A 4, leia atentamente o seguinte excerto. Excerto, pessoal, quer dizer fragmento, né? Fragmento, texto. A existência de país supõe um território, mas a existência de uma nação nem sempre é acompanhada da posse de um território e nem sempre supõe a existência de um Estado. Pode-se falar, portanto, de territorialidade sem Estado, mas é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Que a nossa referência, a gente viu que é do nosso grande geógrafo brasileiro Milton Santos. Das palavras do autor, é correto deduzir que território é imprescindível à existência de um Estado? Sim, pessoal, aqui a gente viu, né, bem aqui no finalzinho do texto, que é praticamente impossível nos referirmos a um Estado sem território. Por quê? Porque o conceito de território, como nós vimos, é a relação de poder, né, sobre o indivíduo que está pertencendo àquele espaço. Então, não tem como nós termos um Estado sem essa relação de poder sobre o indivíduo. A letra B, nação, Estado e território são categorias mutuamente excludentes. Equivocado, né? O território, o Estado, ele não pode ser excludente, ele tem que ter, na verdade, o papel de inclusão. Não existe nação sem Estado. No início da questão a gente vê que nem sempre uma nação ela é acompanhada de uma posse de território de um Estado. E a letra D, as fronteiras delimitam os territórios, mas não os Estados, que também está errado. Nossa penúltima questão. No dia 1º de julho de 2012, a cidade do Rio de Janeiro tornou-se a primeira do mundo a receber o título da Unesco de Patrimônio Mundial como paisagem cultural. A candidatura apresentada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAM, foi aprovada durante a 36ª sessão do Comitê Patrimônio Mundial. O presidente do IPAM explicou que a paisagem carioca é a imagem mais explícita do que podemos chamar de civilização brasileira.
com a sua originalidade, desafios, contradições e possibilidades. A partir de agora, os locais da cidade valorizados como título da Unesco serão alvo de ações integradas visando a preservação da sua paisagem cultural. Aqui é a nossa referência, quem quiser acessar o site. O reconhecimento da paisagem em questão como patrimônio mundial deriva da presença do corpo artístico no local? Não. Poderia até estar certa, né, pessoal? Mas, como eu falei, não é a mais completa. Imagem internacional da metrópole também está equivocada. Herança de prédios da ex-capital do país. Não há nada referente a isso no nosso enunciado. Diversidade de culturas presentes na cidade. Também poderia estar certa, mas, como eu disse, não é a mais completa. A letra E, relação sociedade-natureza de caráter singular, né, pessoal? Nós já vimos que os conceitos de espaço, de região, território, ele estabelece essa relação sociedade-natureza, né? A geografia humana estabelece essa relação de sociedade-natureza de caráter singular, porque é a forma que aquela cidade específica, aquela população e aquele corpo artístico específico demonstrou sua relação da sociedade-natureza de caráter singular. A última questão, antes de ir para o feedback dessa questão, gente, no Enem tem muita interpretação de canção, muita interpretação de poema, de cordel, então vamos ficar ligados, vamos ler mais poemas, cordéis. Vamos focar na interpretação de texto também, porque vai ajudar muito a responder as questões do Enem. Essa aqui é uma canção, né? Está disponível aqui nesse site, quem quiser acessar. O Meu Lugar. Tem seus mitos e seres de luz. É bem perto de Oswaldo Cruz, Cascadura, Vaz Lobo, Irajá. O meu lugar. É sorriso, é paz e prazer. O seu nome é doce de dizer, Madureira e Iaiá, Madureira e Laiade. Em cada esquina um pagode e um bar, em Madureira, Império e Portela também são de lá. Quando ele fala Império e Portela, pessoal, ele está se referindo às escolas de samba, ok? Em Madureira e no Mercadão, você pode comprar, por uma pichincha você vai levar. Um dengo, um sonho, para quem quer sonhar, em Madureira. A análise do trecho da canção indica um tipo de interação entre o indivíduo e o espaço. Essa interação explica na canção, expressa um processo de autossegregação espacial? Não, totalmente equivocado. Exclusão sociocultural? Jamais o conceito de lugar vai estar associado a conceito de exclusão. Homogeneização cultural também não. Expansão urbana também equivocada. A letra certa é a letra E, pertencimento ao espaço, porque nós podemos ver, né, pessoal, que o conceito de lugar é o local de vivência. Então, é um conceito de pertencimento ao espaço. Você pertence. Em todo o decorrer do trecho da canção, a gente vê o termo, né, o meu lugar. Então, você vê explicitamente o sentimento de pertencimento àquele espaço. Então é isso, pessoal. Eu vou sempre estar tentando fazer esse trabalho de vocês, de passar vídeo aula, atividade, depois trazer o feedback das questões aqui com vocês, tá bom? Até a próxima aula. Beijos e foque nos estudos para o Enem.